Olá pessoal, tudo bem? O Enem já passou, mas as atualidades não param, tem outros vestibulares e a gente vai falar de um assunto importantíssimo hoje. O jornal O Extra do Rio de Janeiro trocou a sua capa Casos de Polícia para Guerra do Rio de Janeiro. E aí nós temos que perguntar, isso é ou não é uma situação de guerra? Quais são as suas implicações? É isso que a gente vai debater hoje. Mas não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele like nesse vídeo, comentar quais temas você quer ver e não deixe de seguir o Descomplica nas suas redes sociais, tá bom? Para decidir esse assunto e para a gente poder ter um pouco mais de base, eu vou ligar para um grande amigo meu que eu tenho certeza que vai me ajudar a pensar um pouco sobre esse assunto. Peli. Opa! E aí, Hansen? Cláudio Hansen, meu irmão! E aí, cara, me conta, quais são as novidades? Você sabe que eu nunca te ligo para falar de uma coisa simples, certo? Verdade, verdade. Olha, preciso da tua ajuda num debate sério, muito sério, tá? O que acontece é o seguinte, existe aquele estudo que mostra que o Rio de Janeiro já perdeu e nos próximos anos vai perder um total de 843 áreas para o crime organizado. Fora os números assustadores de assassinato, tanto de população civil quanto de policiais, os casos de bala perdida. Então são números que assustam de verdade. O jornal Extra, ele tinha um caderno chamado Casos de Polícia e ele trocou para Guerra do Rio. E aí ele fez um verdadeiro editorial de guerra. Pois, segundo ele, é isso que o Rio de Janeiro passa. E aí eu queria que a gente primeiro debatesse qual é o papel do jornal, o que você acha assim, que ele quis fazendo isso? Olha, Hansen, eu acho que o jornal, a mídia, de uma forma geral, ela tem uma missão, até, não é uma função, mas acho que uma missão de trazer à população os fatos mais relevantes, né? E é inegável que são fatos extremamente relevantes. Alarmista, claro, mas a mídia, ela trabalha com essa questão, né? De chamar a atenção. Eu acho que a gente, tudo bem, ok, eu acho que cumpriu o seu papel de chamar a atenção para um problema seríssimo, mas a gente tem que debater um pouco mais sobre isso. A gente precisa entender o porquê, por qual motivo, né, o jornal considera a situação do Rio de Janeiro um caso de guerra. E vamos lá, e se de fato fosse um caso de guerra, como é que as forças deveriam atuar, como é que o governo deveria atuar, como é que a população deveria atuar? Só para a gente entender exatamente o que é isso, concorda? Não, concordo muito com você. Porque quando você pelo menos chama isso de Guerra do Rio, você está, na verdade, levantando a bandeira e falando, cara, olha para cá, a situação está muito ruim, mas agora, um estado de guerra efetivo, aí a gente está falando de um cenário totalmente diferente. Você que é de história pode falar muito melhor que eu do que os estados de guerra são, né? Pois é, Hansen, porque esse foi o cuidado. Quando você estava falando ali, eu até levantei a sobrancelha aqui, me assustei, porque quando a gente define um estado de guerra, a gente tem que lembrar que o estado de guerra é um estado de exceção. Né, pelas convenções internacionais, né, no tocante à guerra, no momento que um Estado está em guerra, algumas situações são permitidas, são viáveis, que fora do estado de guerra elas não são. Eu vou dar um exemplo, né, toques de recolher da população, né, uma presença maciça de armas, né, nas forças que estão atuando nessa guerra. Até mesmo, convenhamos, né, a forma de lidar com o inimigo dessa guerra, embora existam leis internacionais, claro, a gente sabe, né, os direitos humanos devem ser respeitados até em estado de guerra, mas a gente sabe que o nível de permissividade ele aumenta. Eu entendo que a gente, inclusive, já viva um estado de guerra ou uma situação muito parecida, análoga, vamos chamar assim, né? Porque se ela não é declarada oficialmente pelo Estado, ela não existe, tá? Mas uma situação análoga a uma situação de guerra dentro de periferias, de regiões pobres, nas favelas do Rio de Janeiro, né? Onde essa relação entre a polícia e o bandido, entre aspas, né? Pra gente não definir logo aqui, mas a polícia e o bandido, ela traz situações ostensivas como essa que eu falei, toque de recolher, presença de armas, conflitos, né? Troca de tiros, caramba, situações que realmente a gente só acaba vendo em verdadeiras guerras. Renato, o que você falou faz muito sentido e eu penso alguma coisa. Por exemplo, a gente quando fala que está em guerra, ou até a quantidade de notícias de crime que a gente vê, ela gera uma banalização do problema, que não é difícil quando a gente pensa em casos de corrupção, que você também acha que aquilo é uma situação normal. A gente para de se chocar com as coisas. Por exemplo, quando o Extra fez esse editorial, a conta oficial do Twitter da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro parabenizou o jornal. Então a gente percebe ali que a polícia falou, caramba, então alguém está vendo que essa guerra que você citou, que o trabalho da polícia convive com isso diariamente, e alguém viu o nosso lado. Porque assim, a gente não pode achar banal os dados que a gente vê, as notícias que estão chegando. Esse ano mais de 100 policiais já foram mortos, e a gente não pode achar que isso é normal. Mas se você passa a aceitar um estado de guerra, infelizmente as baixas são normais, as baixas fazem parte.
E aí, quando a gente passar a aceitar isso como normalidade, a gente tende a entrar numa situação que foi o que você falou, de convívio com a violência e de aceitação dessa situação que deve ser absurda. Hoje as pessoas não ficam mais chocadas quando alguém fala que foi assaltado. É quase como se as pessoas só fossem se mobilizar quando chegasse a elas, quando na verdade a gente deveria ficar chocado com qualquer ocorrência de crime. E acho que é isso que essa banalização pode gerar. É isso, Hans, é isso, concordo plenamente contigo, né? Essa banalização da morte, né? Parece que a vida, ela não é mais tão cara pra gente, né? A gente vê todos os dias morte e é aquilo, morrem policiais, né? Morrem pessoas, né, da favela, morrem os traficantes, e a palavra morte tem que nos chocar, independente de quem esteja morrendo, né? Porque quando a gente para e analisa só um lado, a gente não vê a raiz do problema, né? Por exemplo, a gente teve o tweet da Maré Vive, que veio falando do perigo de um editorial como esse no jornal para que não se legitime ações cada vez mais violentas contra um grupo social que já é sofrido, que já é excluído, que já vive à margem da sociedade. E eu acho que essa é a questão, né? Realmente, enquanto o único braço do Estado que sobe o morro, que vai à favela é a polícia, fica muito difícil a gente ter esperança, né? Porque quando a gente acha que essa guerra, esse confronto, onde a gente, né, tem que definir um lado, né? Quais são os lados dessa guerra? Né, a gente quer torcer por um dos lados, a gente está enxugando gelo. A polícia subir a favela, né, e prender, matar traficante, isso enxuga gelo, porque não resolve o problema. Vamos lembrar que essa polícia ela acaba precisando de ações, né, sentindo a necessidade de ações mais efetivas nessas regiões por uma violência que apareceu. Mas essa violência apareceu por quê? Né, esse tráfico de drogas, né, esse poder paralelo, ele surgiu da onde? Por que isso aconteceu? Isso que a gente tem que estudar. Né? Então a gente tem que pegar a grande desigualdade da sociedade brasileira e claramente uma grande desigualdade da sociedade carioca, do Rio de Janeiro, e aí são questões históricas, vamos ver lá da formação da sociedade do Rio de Janeiro para a gente entender por que a nossa sociedade produz, né, a partir dessa desigualdade, produz tantos problemas sociais. Renato, você tocou num ponto que é muito forte, que é assim, enquanto a gente ficar combatendo dia a dia o problema, a raiz ela não passa, porque, por exemplo, o Brasil, ele é um grande traficante, o Brasil, ele é um grande distribuidor, mas o Brasil não é produtor. Então, por que a gente também não exige políticas de fronteira que impeçam a entrada das drogas ilegais? Ou dá mais apoio a esse tipo de política? E, por exemplo, as armas. Gente, essas armas são comercializadas, e aí os portos, inclusive, os portos próximos dessas áreas, são grandes áreas de entrada de armamentos, muitos desvios, inclusive, de forças do governo, acontecem, são vendidos nessas áreas. Então os problemas são muito maiores. Enquanto a gente tiver a alimentação desse sistema, tanto com armas, quanto com drogas, quanto com os interesses, a gente vai ver esse problema prosseguindo, assim. Fora que falta um pouco mais de discussão, porque eu acho muito válido a população participar desse debate, mas as implicações têm que ser conhecidas. Existe a Convenção de Genebra que cria regras claras para quando você está em um momento de guerra, o que pode e o que não pode se fazer. A gente não pode debater isso sem conhecer quais são essas regras. Pouca gente sabe que o Brasil, inclusive, tem normas constitucionais para casos oficiais de guerra, por exemplo, pena de morte. Muita gente não sabe que a Constituição brasileira prevê penas de morte quando a gente vive uma situação de guerra, e que só cabe ao Estado, e eu não estou falando do Estado do Rio, mas sim o Estado brasileiro decidir se é uma situação ou não de guerra. Então tem muitas implicações que eu acho que todas as pessoas que querem debater, e todo mundo deveria realmente se inteirar um pouco mais desse assunto, precisariam saber para a gente poder pensar. Então estou falando de mudanças constitucionais, estou falando de mudanças de postura, de novas políticas, de controle de fronteira. Tudo isso tem que aparecer nessa discussão, que obviamente ela é muito válida, mas ela ainda me parece um pouco superficial na discussão. É isso, Hansen, é isso, perfeito, porque esse é meu medo, tá, em relação ao editorial do jornal. Porque se a população continuar achando que o grande problema nosso, né, que o nosso maior problema, ou talvez até o único, é essa guerra, ou seja, essa troca de tiros cotidiana, a gente vai continuar numa visão superficial do problema, né? A gente não vai olhar, porque então quer dizer que se acabar o tiro, tá tudo bem. Foram resolvidos os problemas? Não, não foram. Então a gente tem que reconhecer que existe uma parcela imensa da sociedade que precisa de uma atenção especial do Estado. A gente precisa, vai parecer óbvio que eu estou falando, mas óbvio às vezes precisa ser dito, né? A gente precisa de um bom sistema educacional. A gente precisa de geração de emprego em áreas periféricas, né? A gente precisa diminuir a marginalização da sociedade, para que a gente não continue achando que o marginal, ele é sempre o quê? O bandido, né? Porque na nossa sociedade esse homem que ficou marginalizado
marginalizado, essa pessoa, esse ser humano que não teve as mesmas possibilidades e tal, ele acaba caindo efetivamente no mundo do crime. O crime não é uma opção, tá? Pelo menos não é a regra, né? O cara não escolhe, eu tenho todas as possibilidades na minha vida, mas eu escolhi pelo mundo do crime, tá? E com algumas exceções isso pode existir, mas isso não é a regra quando a gente fala dessa sociedade extremamente marginalizada. Então nós precisamos, de fato, olhar para esse problema e precisamos de políticas públicas mesmo, ação da sociedade, ação das forças políticas para que a gente resolva a raiz do problema. Olha, Peli, e esse assunto ele é tão importante não só enquanto cidadão, mas também enquanto estudante. Isso fatalmente aparece num texto de linguagem, numa questão de atualidade sobre violência brasileira, numa questão de história comparando com outras guerras, ou de geografia falando de questões urbanas. Então, assim, tem uma infinidade de casos que essa ideia pode aparecer, além do nosso dever de entender o local em que vivemos. Então, assim, esse assunto é muito importante, ele é importante para todo mundo, e acho que a discussão é sempre válida, sempre ouvindo todo mundo, sempre ouvindo os dois lados e entendendo que todo mundo está lutando pelo mesmo fim, que é acabar com essa situação de violência e de guerra. Acho que é isso que tem que estar por trás desse pensamento. Pô, é isso, meu amigo. Obrigado pela ligação. Sempre falar com você é um momento enriquecedor. E é isso, eu acho que, né, o dia que todos nós, efetivamente, né, caminharmos ou tentarmos caminhar para a solução dos problemas da nossa sociedade, não só os nossos próprios problemas, né, tem isso, eu acho que eu vislumbro, assim, a possibilidade de um futuro melhor para todos nós. Meu irmão, obrigado. Agora guarda esse celular, não anda com ele na rua não, tá bom? Obrigado, meu irmão. Um beijo grande. Valeu! Pessoal, esse foi mais um tema. Se você quiser ver mais doses de atualidade, faz o seguinte, clica aqui no card e aí você vai ver todos os assuntos que a gente já falou, fora as outras coisas que o nosso canal faz pra você. E outra coisa, se você quiser saber algum assunto em especial, deixa aqui nos comentários, a gente vai estar de olho e a gente vai tentar ao máximo atender esses pedidos, tá bom? Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.